Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Moradores e comerciantes do bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas, reclamam e cobram solução contra a Cracolândia. Responsáveis por clínica terapeuta rebatem acusações e negam a ocorrência de maus tratos no local. E mais. Bombeiros combatem incêndio nas proximidades da Avenida Marabá. Gado furtado na região de Patos de Minas é localizado na Bahia. Segundo dia da InfoWeek é marcado pela apresentação de trabalhos. Comerciante pede ajuda para adquirir equipamento e manter atividade. Os riscos e cuidados com doenças que são comuns durante o inverno. Estação mais fria do ano deve ser menos rigorosa em 2023. Acidente com servidores do cerimonial do governador Romeu Zema deixa 4 pessoas feridas. Polícia realiza operação com foco na lei seca em Patos de Minas. O NTV News começa a partir de agora. Um incêndio próximo à Avenida Marabá levou preocupação para moradores da região na noite desta terça-feira. O fogo teria iniciado em materiais descartados irregularmente e se propagou pelo mato seco. Imagens enviadas por civis mostram o início das chamas em um local de pastagem logo abaixo da Avenida Marabá. Embora tenha sido um incêndio pequeno, gerou preocupação por se tratar de uma área extensa e com muito mato. A gente recebeu esse chamado via 93 mesmo, pelo nosso canal de atendimento, que no local se tratou de um incêndio em vegetação normal mesmo. É uma região aqui de mato bastante alto. Princípio aí, acúmulo de materiais combustíveis no alto do morro, que vieram a entrar em combustão e esse incêndio veio a se propagar por toda essa área de capim. Com a chegada do tempo seco, as ocorrências envolvendo queimadas costumam aumentar drasticamente. É importante que a população fique atenta a algumas dicas de segurança para que acidentes não aconteçam. Nesse período do ano, a gente tem uma soma de fatores, Além da seca, a gente tem um tempo que começa a ficar um pouco mais frio, o número de ventos que ele começa a ser um pouco maior. Então, realmente, nesse período do ano, a incidência de incêndios ela passa a ser bem maior. A gente pede, então, que os cuidados eles sejam redobrados, que a atenção ela seja redobrada. Aqui no caso, por exemplo, se tratou de um acúmulo de materiais combustíveis, depósito de lixo mesmo, e a gente sabe que isso não é o ideal. Então a gente, como Corpo de Bombeiros, pede que o cuidado ele seja redobrado, então que não seja depositado em entulho, em locais a céu aberto, locais de possível incidência de incêndio. A gente pede que seja tomado cuidado com incêndios de residência também, com essas causas de incêndio mais comuns. E que os lotes eles sejam limpos também, caso alguma propriedade esteja com um mato mais alto, que seja feita essa limpeza desse lote. E olha só, na tarde de hoje, militares do Corpo de Bombeiros atenderam uma ocorrência de incêndio em uma propriedade rural próxima à comunidade da Baixadinha, em Patos de Minas, onde uma máquina agrícola pegou fogo. O veículo realizava colheita de sorgo quando as chamas tiveram início. Segundo informações, o motorista e outras pessoas tentaram apagar o incêndio utilizando extintores, que não foi suficiente. As equipes chegaram rapidamente ao local e deram fim às chamas, que também atingiram a plantação. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Um homem com várias passagens policiais foi preso na manhã desta quarta-feira, após furto em uma churrascaria. O homem de 28 anos foi preso em uma residência no bairro Alto Colina. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira. O homem furtou a gaveta do caixa de uma churrascaria localizada na Avenida Marabá. A Polícia Militar foi acionada por volta de 5 horas e 30 minutos, relatando do disparo de um alarme em um comércio situado na Avenida Marabá, que inclusive o vigilante da empresa já estaria no local aguardando a PM. No local, através das imagens do circuito de vigilância, foi possível verificar que um indivíduo adentrou o local, após quebrar um vidro, e teria subtraído a gaveta do caixa do comércio. As imagens, não foi possível identificar de imediato o indivíduo através do rosto, mas pelo andado dele, os militares suspeitaram de indivíduo que inclusive havia sido preso somente no mês de junho, em outras 2 oportunidades também pela prática de furtos, e que esse indivíduo inclusive reside próximo ao local do evento. Os militares foram até a residência desse indivíduo. No primeiro momento não o localizaram em sua casa, mas durante o patrulhamento pelo bairro Alto Colina, localizaram esse indivíduo em via pública,
Inclusive, esse indivíduo estava com algumas lesões no pulso, né, compatíveis com aquele rompimento de obstáculo que fez, né, com a quebra do vidro, né, do comércio. Esse indivíduo acabou confessando a prática do furto durante a noite, né, inclusive indicando aos militares onde que ele tinha dispensado esse material. Os militares foram até o local indicado por ele, encontraram realmente esse material lá, comprovando realmente a autoria do furto aí praticado mais uma vez por esse indivíduo. Este homem possui outras 7 passagens pela Polícia Militar e, segundo o tenente, somente nesse mês de junho foram 2 prisões. Esse indivíduo ele tem 7 passagens por furto, né, junto à Polícia Militar. Somente no mês de junho ele foi preso em 2 outras oportunidades por furto consumado, né? Uma no dia 5 de junho, onde após subtrair alguns objetos em um lava-jato, ele foi preso pela Polícia Militar e em um motel na companhia aí de sua namorada e bem como a sua genitora. No dia 15 de junho, ele procedeu aí um furto também na Avenida Marabá, em uma floricultura, onde ele foi mais uma vez preso em flagrante delito pela Polícia Militar. Os crimes cometidos em locais próximos podem estar relacionados ao local em que o suspeito mora. Ele não chegou a relatar especificamente por que desses delitos praticados na mesma via, mas a gente acredita que sejam próximos à residência dele, né? O motivo pelo qual ele esteja praticando esses delitos, porque são próximos à residência dele, né? E dada, segundo ele, né, ao vício dele em drogas, né, para sustentar o vício. 2 pessoas suspeitas de participação em furtos de baterias de máquinas agrícolas foram presas e uma terceira já foi identificada pela polícia. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira no bairro Sorriso. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram os militares a identificar os autores. O proprietário de uma oficina mecânica, né, ele acionou a Polícia Militar relatando que 2 indivíduos, durante o período noturno, haviam adentrado ao local, né, após romper um obstáculo lá e subtraído duas baterias de um maquinário pertencente a ele. Através dessas imagens, os militares conseguiram identificar os 2 autores, né, conhecidos aí no meio policial, e abordaram um deles em via pública, o qual acabou confessando o fato, né, a participação no delito, e através desse indivíduo conseguiu-se chegar até o outro indivíduo, já também identificado, né, o qual também confirmou, inclusive, a participação no evento durante a noite, né, no furto, inclusive indicando onde teria passado essas mercadorias, né, esses 2 materiais, essas 2 baterias. 2 homens, um de 27 e outro de 37 anos, foram presos suspeitos de praticar este crime. Os 2 têm passagens pela polícia. Um deles tem 2 passagens, né, junto aos sistemas da polícia, né, por furto, e o outro tem 10 passagens por furto junto à Polícia Militar. Um terceiro envolvido, de 23 anos, foi identificado. Ele teria praticado receptação com as baterias. Na casa desse indivíduo indicado por eles, né, os militares, com autorização da esposa desse indivíduo, localizou essas baterias no interior do imóvel, né? Porém, esse indivíduo, o autor da receptação, não foi localizado, porém foi identificado e citado no boletim de ocorrência. Devido às circunstâncias, os 2 autores do furto foram presos, né? Todos 2 aí com passagens policiais por crime de furto, né? Entregues na Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Civil de Patos de Minas conseguiu recuperar nesta terça-feira um gado que foi furtado na região de Curraleiro no início deste mês de junho. O furto dos 10 animais bovinos aconteceu no dia 3 de junho, quando as investigações tiveram início. A polícia apurou ainda que outras 20 cabeças de gado também foram furtadas de propriedades ainda não identificadas e levadas em um caminhão boiadeiro para o estado da Bahia. O cruzamento de informações entre as polícias de Patos de Minas, Carmo do Paranaíba e a Polícia Civil de Irecê, na Bahia, levaram à localização de 7 cabeças de gado em uma fazenda no povoado das Almas, município baiano de Itaguaçu. Os animais foram reconhecidos pelo proprietário e as investigações continuam sendo realizadas na tentativa de localizar outros animais furtados em nossa região. Informações podem ser repassadas pelo número 3171-0921 ou diretamente na Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. O suspeito do furto, um homem de 30 anos, foragido da justiça, foi identificado pelos investigadores e preso nesta terça-feira na cidade de Vespasiano. Já havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Daqui a pouco, o comerciante pede ajuda para adquirir equipamento e manter a atividade. E segundo dia da InfoWeek é marcado pela apresentação de trabalhos.
A segunda noite da semana acadêmica dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas de informação, marcada por apresentações dos trabalhos no ginásio poliesportivo do Unipam. Diversas empresas importantes estiveram presentes para prestigiar os trabalhos realizados pelos alunos, servindo como uma grande vitrine para os futuros profissionais. A feira, ela traz os trabalhos, né, que foram desenvolvidos aí no decorrer do semestre pelos alunos de todos os períodos, né? Então nós temos trabalhos aí dos alunos do primeiro, do terceiro, do quinto e do sétimo período, né? Então é uma oportunidade deles mostrarem, né, o que eles desenvolvem dentro da sala de aula, né, e mostrar isso para a comunidade, né, para empresários e possíveis alunos do curso também. Tem várias empresas, tanto aqui da nossa região, né, quanto da capital também, né, tá aqui prestigiando, né, o trabalho dos nossos alunos. As turmas foram divididas em grupos e cada um desses grupos precisou desenvolver projetos que poderiam ser de grande valia para empresas e contratantes. O tema do meu grupo é visando com que o contexto que o professor passou, né, a gente deveria desenvolver alguma aplicação voltada para a comunidade. Então pensamos aí em estar desenvolvendo uma ferramenta, um chatbot, com uma IA por trás, para que haja uma ponte entre receptores e doadores, tanto de alimento, quanto de roupas, quanto de brinquedos. Enfim, a gente teve um bom desenvolvimento e acredito que o pessoal vai estar gostando de acompanhar nossos projetos. E a programação da semana acadêmica continua a todo vapor pelos próximos dias. Nós vamos ter um momento, uma palestra voltado para a área de qualidade, desenvolvimento de software, aplicativo. Vai ter um momento também de interação dos alunos, para eles ter uma questão voltada para inovação, empreendedorismo, né? E na quinta-feira a gente tem uma palestra bem interessante também, que é a questão da LGPD. Então, como é um assunto que está sendo tratado em todas as organizações, a gente vai ter uma palestra também voltada para a LGPD. Uma moradora do bairro Planalto, em Patos de Minas, que sobrevive do seu trabalho, está pedindo ajuda para adquirir equipamento e manter a sua atividade em funcionamento. Rúbia mora em uma casa de aluguel no bairro Planalto. Há 6 meses, ela abriu uma mini mercearia na garagem da casa, de onde ela tira todo o sustento. Eu vivo aqui do mercadinho que eu tenho aqui. Aqui eu levanto todo dia, 5 horas da manhã, aí eu já abro aqui, fico por aqui. Aqui eu vendo pastel, eu vendo bala, eu vendo doce, eu vendo sorvete, refrigerante, cerveja. E aqui é a criançada, sabe? E que eu fico aqui o dia todo para isso. E aí aqui é só eu e os meninos. Há quanto tempo que é essa rotina? Já tem uns 6 meses ou mais que é essa rotina. Pouco eu venho conquistando. Os meninos aqui, todo mundo chega aqui, bate no portão. Às vezes eu saio um pouquinho, eles ficam nervosos porque eu saí, porque aqui tem que ficar aberto. Aqui é domingo, é sábado, é feriado. Aqui tudo é o dia inteiro aberto. A mulher tem problemas de saúde que atrapalham na sua locomoção. Os gastos com medicamentos atrapalham que ela compre outras mercadorias para o comércio. Eu compro, ele custa quase R$100, que é o Desvalexina. É o de 100 miligramas. Ele fica quase R$100 e não pega ele no posto. Ele tem que comprar. E o problema que a senhora tem de saúde, que a senhora tem nos pés, atrapalha um pouco também a locomoção. Aí eu não aguento andar, porque se eu ficar andando muito assim, se eu andar longa distância, aí meus pés incham, queima e despela tudo por baixo. Entendeu? E por isso que eu não dou conta. A mulher pede ajuda para comprar um forno maior para poder oferecer novidades para seus clientes e, com isso, ter dinheiro para poder reformar o lugar. Estou querendo comprar um forno novo ou ganhar um forno usado mesmo. E para mim tá oferecendo alguma coisa a mais para meus clientes. Porque aqui eu já tenho um pastel, que eles adoram bastante o pastel, né? E tem as balas, tem os gulão, né? E para tá crescendo, né? Para tá ajudando meu neto. E tá me ajudando também, né? Porque meus remédios é caro, o aluguel aqui tem que pagar, tem que dar uma pintura aqui, tem que arrumar lá de fora, tem que organizar, né? Aí fica muito chato. Toda vez que eu tô trabalhando, a vigilância sanitária tá aqui. Eu não sei quem me denuncia, mas a vigilância sempre tá aqui. Para ajudar a mulher, doações via Pix podem ser feitas por meio da chave CPF 003 885 946 75 ou pode entrar em contato pelo número 34 99941 3727.
Vamos reforçar o contato aí para você poder ajudar, até porque ela está aí necessitando continuar com a atividade para se manter, né? A chave Pix está aí na sua tela, é CPF 003-885-946-75, ou dígito 75, né? Entrar em contato, você quiser falar diretamente com ela, o telefone é o 99941-3727, 99941-3727, portanto, você pode ajudar como puder. Depois do intervalo aqui no News, tem a previsão do tempo para quinta-feira, os riscos e cuidados com doenças comuns durante o inverno e a estação mais fria do ano deve ser menos rigorosa em 2023. Em meio ao tempo frio, os cuidados com a saúde devem ser ainda maiores diante dos riscos com as doenças respiratórias bastante comuns nesta época do ano. Tá sentindo esse friozinho também, né? Já prepara o casaco porque o inverno começa nesta quarta-feira e as temperaturas devem cair ainda mais. É uma estação caracterizada por uma menor quantidade de radiação no hemisfério sul, no nosso caso aqui. Bom, o que acontece? Acontece que o Sol ele atinge a superfície da Terra de forma inclinada muitas vezes. Quando nós iniciamos o inverno na nossa região, significa que o Sol está mais inclinado em relação à nossa latitude. Ou seja, um Sol inclinado ele tem dificuldade de aquecer a superfície. Quanto mais perpendicular, mais ela aquece. Então, o que caracteriza o inverno é que são raios inclinados e a temperatura cai bastante. Nós temos uma noite maior e um dia menor, concentrando menos radiação no nosso hemisfério. Bom, o que nós podemos esperar para o inverno? O inverno na nossa região é caracterizado por uma estação seca e fria. E nós já estamos vendo aí exatamente acontecendo isso. Neste período, casos de doenças infecciosas e alérgicas nas vias aéreas tendem um crescimento. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, somente neste ano já foram notificados 59.675 casos de síndrome respiratória aguda grave, dos quais mais de 39% com resultado laboratorial positivo para algum vírus. Destes, 5,9% foram positivos para a influenza tipo A, 4,5% para a influenza tipo B, 39% no vírus sincicial respiratório e 40,2% no SARS-CoV-2. Para que a gente evite esse adoecimento, a primeira medida é seguir o esquema vacinal do Programa Nacional de Vacinações, né, de imunizações. Então, tem a vacina da gripe, que muita gente ainda não tomou. Essa vacina deve ser dada em todas as faixas etárias, inclusive até mesmo nos postos de saúde já foram liberadas as vacinações para todas as faixas etárias. A vacina vai proteger principalmente aí da infecção pela influenza, né, que é um vírus que causa uma doença grave. Muita gente fala assim, eu não vou vacinar esse ano, não. O ano passado eu vacinei e gripei. Então, primeiro que a vacinação não impede 100% de você pegar outros vírus, inclusive, que estão clínica parecida com influenza. Segundo, que a vacinação impede a forma grave da doença, né? Aquela que a gente vai internar, que vai ter uma pneumonia decorrente aí dessa infecção, um caso mais severo. Outra questão é que sempre que a gente vacina, a gente vai ter possibilidade do evento adverso da vacina. Uma coisa comum da vacinação da gripe é sentir dor no corpo, é sentir um mal-estar, dor de cabeça. Eu mesmo vacinei e tive esses eventos adversos, mas é uma coisa controlável, a gente medica ali com um antitérmico, analgésico e um dia, 2 vai melhorar. Uma série de precauções podem ser tomadas para evitar contrair essas doenças, como, por exemplo, se higienizar. Nestes casos, pode manter consigo um álcool em gel. E também podem ser evitado a transmissão, como, por exemplo, utilizando a máscara. Além da gente tomar cuidado com a alimentação, a gente recomenda boas horas de sono, né? 8 horas de sono pelo menos toda noite. Atividade física, atividades ao ar livre. Tem gente correndo aí do frio, né? Literalmente fugindo. E aí não leva às vezes a criança ou o idoso para andar na rua, tomar um sol. Isso deve ser um hábito nosso, né? Mesmo no inverno, de praticar atividade física e frequentar os ambientes abertos. Isso aí é super importante. Então, vacinação,
a prevenção da transmissão da doença e o cuidado com o sistema imunológico. O principal fator para se prevenir dessas doenças é ter a imunidade alta. Nisso, muitas pessoas procuram medicamento nas farmácias, porém precisam estar atentos, pois em alguns casos não é o suficiente. Eu já ouvi falar que a vitamina C ajuda na imunidade. É verdade? É verdade. A vitamina C ajuda muito na imunidade. A gente precisa dela, assim como de outras, né? Para que a gente tenha uma boa resposta imunológica e combata as infecções. No entanto, gente, a vitamina C é uma vitamina que nós eliminamos pela urina. Então é assim, se a gente ingere uma quantidade grande de vitamina C, ela não vai servir para amanhã e nem o excesso dela vai fazer com que o meu sistema imune trabalhe melhor. Simplesmente você vai conseguir eliminar mais vitamina C pelo xixi. Então você compra, gasta uma grana, bebe e sai tudo no xixi e você dá descarga. Mais ou menos isso que as pessoas fazem, tá? Elas estão sendo enganadas, elas se enganando mesmo, né? Se você toma, por exemplo, suco de uma laranja, ou chupa uma laranja, ou um limão, ou meio limão espremido na salada, 2 acerolas, são várias coisinhas em pequena quantidade que a gente vai ingerir durante o dia, que tem vitamina C e que vai atingir aquele nível suficiente para a gente para o dia inteiro. O inverno começou oficialmente hoje no hemisfério sul. Este ano o frio deve ser menos rigoroso, o que não quer dizer que não vai continuar gelado, né? A expectativa é que a temperatura fique acima do esperado para o período. Ele chegou com tudo. Para ser mais exata, às 11h58 da manhã de hoje. Deve deixar as temperaturas em média mais elevadas sobre o estado de Minas Gerais como um todo. Por exemplo, em Belo Horizonte nós temos temperatura média de 15 graus de mínima, máxima de 25 graus durante o período. Porém, devemos ter aí, em episódios em que uma massa de ar frio consiga chegar até o sudeste brasileiro mais intensa, deve proporcionar temperaturas abaixo desses valores. Mas, em geral, devemos ter um inverno com temperaturas dentro da média ou ligeiramente abaixo da média sobre todo o estado de Minas Gerais. Influenciado pelo El Niño, o inverno este ano chega com temperatura média 1 grau acima do que foi registrado na mesma estação em 2022. Isso na teoria, porque na prática ele se mantém com as mesmas características. Os dias amanhecem mais frios e a gente sai de casa cheios de casaco. No decorrer do dia, a temperatura aumenta, chegando na média aí dos 25 graus. E aí acontece o efeito cebola, em que fica praticamente impossível ficar agasalhado o dia todo. Mesmo com a possibilidade do aumento da temperatura, não significa que o inverno será quente. Até o fim da estação, há a possibilidade da chegada de frentes frias. Outra característica da estação é o tempo seco. A baixa umidade do ar tende a piorar bastante nos próximos meses. Os índices de umidade relativa do ar no período da tarde, especialmente entre 14 e 17 horas, atinge valores críticos abaixo aí de 20%, principalmente nas regiões do centro, né, incluindo Belo Horizonte, região metropolitana, noroeste de Minas Gerais, assim como também o Triângulo, Alto Paranaíba. E aí, consequentemente, nesta época do ano, a população deve ficar bastante atenta à hidratação, né, e procurar sempre que possível utilizar de roupas confortáveis, a hidratação sempre, para evitar danos, né, causados aí por este tempo seco e esses baixos índices de umidade relativa do ar, que afetam principalmente crianças, idosos e também pessoas com problemas de respiração. Então vamos conferir como é que fica o início deste inverno em nossa região. Previsão do tempo. O inverno é marcado pela estiagem por conta da massa de ar seco que deixa a umidade relativa do ar em baixa já neste começo da estação, registrando 25%. A quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens no Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, os termômetros registram variação entre 10 e 25 graus. Em Varjão de Minas, de 11 a 24 graus. Em Coromandel, de 10 a 26. Em Presidente Olegário, mínima de 11, máxima de 27. E em Rio Paranaíba, variação de 10 a 25 graus nesta quinta-feira.
Em instantes aqui no NTV News, polícia realiza operação com foco na lei seca em Patos de Minas. Moradores e comerciantes do bairro Cristo Redentor em Patos de Minas reclamam e cobram solução contra a Cracolândia. Com foco principal no combate à embriaguez ao volante, além de fiscalização de outras irregularidades, uma grande operação de trânsito foi realizada pela Polícia Militar em Patos de Minas. A operação aconteceu no início da Avenida Paracatu, no bairro Rosário. Motos com escapamento adulterado e placas amassadas estiveram em maior número nas ocorrências. Essa operação ela é estipulada pelo Comando Maior, nosso, Comando Geral da Polícia Militar, tem previsibilidade de acontecer diuturnamente, ok? E aí, na data de ontem, com o apoio de 4 viaturas policiais, além de uma viatura específica que nós temos, que é a Patram, que é uma guarnição que mexe somente, que atua diretamente no trânsito, foi desencadeada essa operação na Avenida Paracatu, que é um dos principais corredores que nós temos, dentro da cidade de Patos de Minas, de veículos, onde aí podemos realizar vários testes de etilômetro. Foram verificados, além das questões de alcoolemia, vários condutores sem habilitação e com documentação da moto em desacordo com o CTB, sem estar com o que é previsto já para nós, que é o pagamento do licenciamento 2023. E outra situação também que chamou bastante atenção foi a grande quantidade de motocicletas com escapamento aberto, as famosas motocicletas barulhentas. Então aí nós podemos fazer a remoção de 9 dessas motocicletas. No caso de carros, 2 foram removidos devido à documentação atrasada. O que nós podemos verificar através dos números que nos foram passados, foram fiscalizados cerca de 20 veículos e desses 20 veículos, apenas 2 estavam com documentação atrasada. E foram tomadas também as medidas cabíveis, que nesse caso é a remoção do veículo. Novas operações serão desencadeadas. É importante, nós frisarmos para toda a sociedade patense, principalmente para os condutores, que com a previsibilidade que nós temos de todos os dias, 24 horas atuarmos no trânsito, operações como a de ontem serão feitas pela Polícia Militar diuturnamente. Essas operações visam manter a segurança no trânsito, evitarmos mais óbitos. Infelizmente, nós já temos aí um número de 9 óbitos no trânsito esse ano em Patos de Minas, um número preocupante e alarmante, e ainda garantir às pessoas que saem da sua casa, de acordo com a lei, com documentação, com o veículo, de poderem transitar na via sem maiores preocupações. Os moradores e comerciantes de uma rua no bairro Cristo Redentor pedem medidas imediatas e urgentes das autoridades para conter um problema sério, a Cracolândia, situação que traz medo e prejuízo. Nos vídeos feitos por moradores e comerciantes do entorno da rua Mato Grosso, no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas, flagrantes de um problema crônico. Segundo eles, os moradores em situação de rua se aglomeram nesse local e fazem uso de drogas, levando insegurança e prejuízos aos comércios. Ainda de acordo com comerciantes e moradores, essas pessoas ficavam na Lagoa Grande, porém, devido a ações, migraram para esse ponto. Eles cobram ações urgentes. Isso aqui é um ponto de comércio, aqui na porta do comércio, tem mais de 100 trabalhadores. Tá vendo? Tá um fedor, uma caatinga. Olha quantos comércios tem aqui. Até na ponta é comércio. Onde que eles podem ficar? Que é na Praça da Lagoa. Isso que é um ponto turístico. Olha pra você ver. Fora o pessoal da frente ali dos bairros que tá reclamando. Vamos ver se faz alguma coisa, pelos comerciantes, todo mundo que tá aqui, que isso aqui tá uma vergonha, uma nojeira, uma porqueira. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que tem seguido as diretrizes para a promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua. Informa que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por intermédio do CREAS, faz a ronda social, oferta atendimento especializado para tratamento do vício e busca por vaga para internação em comunidade terapêutica, com banho, almoço e jantar. A Prefeitura diz ainda que não compete à assistência social obrigar essas pessoas a aceitarem qualquer ajuda, até porque o direito de ir e vir é constitucional.
A seguir, acidente com os servidores do cerimonial do governador Romeu Zema deixa 4 pessoas feridas. Responsáveis por clínica terapêutica rebatem acusações e negam ocorrência de maus tratos no local. Um veículo oficial, no qual estava uma equipe do cerimonial do governador de Minas, Romeu Zema, sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira na região noroeste do estado. A informação foi confirmada pelo governo por meio de nota. O carro sofreu uma queda quando trafegava sobre uma ponte em uma estrada vicinal entre Riachinho e Uruana de Minas. Havia 3 homens e uma mulher no veículo, todos servidores do órgão. Eles receberam cuidados médicos e estão em uma unidade de saúde em Unai, estáveis e conscientes, segundo o governo. A equipe estava na região para cumprimento de trabalho no distrito de Cercado, em Uruana de Minas, onde estava planejado um evento de entrega de títulos de regularização fundiária com a presença do governador de Minas, Romeu Zema, para esta quinta-feira. E, claro, a agenda prevista foi cancelada. Ontem nós mostramos aqui as denúncias de maus tratos feitas contra uma clínica terapêutica de Patos de Minas. Hoje, os responsáveis pelo local procuraram o jornalismo da NTV e rebateram as acusações. Ser identificada, disse que havia procurado a clínica em busca de tratamento para o filho que é dependente químico. O filho dela, segundo ela, teria fugido do local depois de ter sido amarrado e de ver outro paciente sendo agredido. E disse ainda que a clínica não havia devolvido os medicamentos de uso contínuo do jovem. Foram 1000 promessas que não tinha covardia, que não amarrava. Eu pedi que não amarrasse meu filho, não deixasse ele dopado o tempo todo, que eu queria cuidados com ele. Tanto que não é de graça. Eu paguei a quantia de R$1.000 que eu pensei que eu estava seguro com meu filho lá dentro. Até então, meu filho foi internado no dia 11, às 11 horas da noite. E quando foi sábado, por volta de 9h46 da noite, ele fugiu. E eu abri o telefone e eu deparei com uma mensagem por escrito da esposa dele, que é a Vanessa, né, que se diz uma pastora, uma missionária, mas para mim não é. Até no momento agora que eu estou aqui fazendo essa entrevista, não foi me devolvida a medicação, a receita vencida que eu preciso dela. Meus documentos, a cópia dos meus documentos do meu filho, que ele propôs entrar com o BPC, lá dentro com a advogada. E meu filho não pertence mais a essa clínica. Eu quero toda a documentação em mãos. Já fui para a delegacia ontem, registrei o boletim de ocorrência na delegacia, está na mão da escrivã do Dr. Saulo. Então eu peço que eu quero toda a medicação do meu filho. Porém, segundo Nucirrac Ferreira, proprietário da clínica, não foi assim que aconteceu. De acordo com o homem, a mulher teria contratado o serviço de um captador e que esse homem teria convencido ele a acolher o jovem. Ainda de acordo com o homem, após o jovem ter retornado para casa, foi a mãe quem teria pedido à clínica para levar o jovem novamente. E que na ação, o rapaz estaria com 3 facas e teria ameaçado e mordido o dono da clínica. Ele próprio, né, ela perguntou para ele se tinha acontecido alguma coisa na clínica com ele. Ele próprio falou que não tinha acontecido nada, mas que não queria voltar, né? E ela pediu para que a gente levasse ele para a clínica de novo. Como eu estava eu e minha esposa dentro do carro, eu estava sozinho e ele não ia entrar no carro sozinho. Aí ela pediu para levar, eu fui até a casa de um amigo meu que trabalha comigo, pastor, e a gente voltou à casa dele para buscar ele. Estava com 3 facas na mão, nos agrediu, me mordeu, e a gente tentou colocar ele no carro, não demos conta. Ela chamou a polícia, e ao a polícia chegar, ela pegou, e aí um amigo dele, como mora do lado, pediu para cuidar dele, eu não vou citar o nome também, e aí nisso ela deixou que o amigo cuidasse dele. A polícia mandou ela entrar para dentro e mandou eu vir embora. E o fato é esse, né? O fato é que a gente não agrediu ele hora nenhuma, tem provas, tem mais de 30 provas lá dentro da clínica. A medicação dela não foi devolvida ainda, porque a enfermeira que toma conta lá, na hora a enfermeira não estava lá, a chave do armário, que é só a enfermeira que tem a chave do armário que fica os remédios dos meninos. Então não teve como eu levar, mas o remédio já está na bolsa, que já tem mais de 4 dias que está na bolsa da minha esposa, para devolver o remédio para ela. E acaba que a gente não tem tempo, mas não é por causa de remédio, porque esse remédio
pega na farmacinha o remédio que o filho dela toma. E, inclusive, no dia que nós fomos buscar ela lá, ela tinha lá estoques de remédio lá que ela deu para ele na hora. Então eu estou achando que ela está querendo alguma coisa comigo, querendo alguma coisa com a clínica, nos defamando. Eu acho que ela está querendo algo mais, porque eu acho que o problema não é remédio. O problema é perseguição ou algo mais, que eu não estou entendendo o que ela está querendo. A mulher ainda disse na reportagem que após o suposto ocorrido, não confia no trabalho da clínica. Não ser amarrado mão e pés, igual ele foi machucado para a clínica e lá ele vai passar por médico. Entendeu? Então eu peço a toda a família, que seja o que for, mãe, pai, irmão, vó, o que for, não manda para essa clínica. É só aparência, não tem monitoramento. Não, até ontem não tinha enfermeira lá para abrir um armário e pegar a medicação do meu filho. E isso se diz a Vanessa, que se diz uma missionária, que é pastora. Então não manda, gente, porque eu tô traumatizada. Meu filho foi para a clínica traumatizado com a voz desse NUSIAC. Tira enquanto há tempo, porque são senhorinhos que estão lá dentro, sabe, dopado 24 horas por dia. 24 horas por dia é o que o meu filho ficou. A Vanessa, que também foi citada, rebateu as acusações de maus tratos. E, inclusive, chegou muitas vezes em mim e falou que a mãe dele era traficante, que ele aprendeu a traficar com ela e que ele precisava ir embora, que ele não ia ficar lá de jeito nenhum, que ele precisava vir embora para vender droga, porque esse é o trabalho dele, né? E ele falou que aprendeu com a própria mãe, né? E ela nem quis nos escutar. O filho dela planejou a fuga, que não queria o tratamento de forma nenhuma, né? Ele saiu da clínica, escondeu no mato para a gente não encontrar ele na mesma noite, que a gente estava dando a medicação para os meninos. E ele aproveitou a nossa distração lá e pulou o muro, pulou o portão, na verdade. Estragou lá a lâmpada toda lá da clínica e veio, deve ter escondido no mato. E a gente foi na casa dele no outro dia de manhã, era 8 horas da manhã, para dar uma satisfação para ela, né? E que a gente tinha corrido atrás dele, mas não encontramos ele. E aí ela já veio agredindo a gente com palavras, me xingando meu esposo, sendo que ela nem quis nos ouvir para relatar para ela o que realmente aconteceu. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado pela companhia. O NTV News volta amanhã às 19 horas. Boa noite, até lá.